coração está em festa, vibrando de alegria por me encontrar com vocês. Eu sou bispo referencial da Pastoral da Sobriedade do Regional Nordeste 2. É um regional muito extenso, compreende 4 estados do Nordeste: Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Mas é uma presença muito ativa da nossa pastoral. Nós temos assim um bom grupo de pessoas neste acampamento. Estão por aí, espalhados. Fiquem de pé aí, quem é do nosso regional, por favor. Tem aí gente do regional? Tem alguém do regional aí? Estão com as mãos levantadas. Deus seja louvado. Então, nos convidaram para participar nesta manhã com esta colocação, e nós queremos também, juntos, agradecer a Deus por esses 18 anos da presença da Pastoral da Sobriedade na Igreja do Brasil, em comunhão com a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bem, eu começaria dizendo aquilo que a palavra nos diz: aonde abunda a desgraça, superabunda a graça de Deus. Não que Deus permita a desgraça, mas de uma desgraça Deus sempre tira uma graça maior. E olhando para vocês aqui do palco, a olhos nus, nós podemos contemplar a graça de Deus superabundando em relação a esta desgraça, a este flagelo que se chama dependência química, ou alcoolismo, ou vício. Deus sempre dá uma resposta de amor. Deus sempre dá uma resposta de misericórdia ao homem abatido, ao homem infeliz, ao homem na miséria. O infeliz gritou e Deus o ouviu. Deus desceu da sua majestade divina para vir ao encontro do miserável que gritou por ele. O evangelista Lucas traz consigo um clássico da misericórdia. Nós estamos em pleno ano santo da misericórdia. Por sinal, estamos por encerrar o ano da misericórdia. No próximo mês, no mês de novembro, estaremos encerrando o ano da misericórdia. E o Papa Francisco está clamando o mundo cristão para que cada diocese, cada igreja particular, não encerre o ano da misericórdia sem deixar um marco definitivo, que deixe assim um legado para este ano da misericórdia, um legado para sempre. E a Pastoral da Sobriedade, nós já podemos afirmar que é um legado para as dioceses, para as paróquias, para as comunidades onde já existe Pastoral da Sobriedade. É um legado de fato. Frei Hans, fundador da comunidade terapêutica Fazenda da Esperança, tem uma expressão muito nobre que diz que os dependentes químicos são os leprosos dos tempos atuais. E são de fatos. Quem eram os leprosos da Sagrada Escritura? Os leprosos da Sagrada Escritura eram os marginalizados da época de Jesus. Eram aqueles que eram expulsos da cidade, banidos das suas famílias, banidos do seio da sociedade. Eram aqueles que eram colocados para fora do muro da cidade. Aqueles que estavam privados
do contato familiar, morriam de inanição, morriam da doença, morriam do frio, morriam do calor do deserto, morriam devorados pelos animais da floresta, estavam proibidos de voltar na cidade, estavam proibidos de participarem do culto, da assembleia dos fiéis no templo, enfim, estavam completamente dizimados da sua dignidade humana. Olhando hoje para aqueles contaminados pelo vício, pelas drogas, não são diferentes dos leprosos da Bíblia. Quantas pessoas que possuem dependentes químicos em suas famílias sentem vergonha, escondem, procuram assim um destino bem longe dos seus, para que ninguém saiba. Não buscam solução para o problema, para não terem que partilhar tal situação. E assim vão. Eis aí o quadro de tantas e tantas famílias que nós deparamos hoje em dia. Ora, nós, Pastoral da Sobriedade, estamos presentes nas comunidades, nas paróquias, nas dioceses, nas cidades, nos municípios, nas aldeias, nos rincões, nos lugares mais longínquos, para fazermos o papel daquilo que São Lucas apresenta como clássico em seu evangelho, chamado de o bom samaritano. O bom samaritano. Olhar para a parábola do bom samaritano, contemplar a parábola do bom samaritano de Lucas, é verdadeiramente enxergar a fisionomia da pastoral da sobriedade. O Papa Francisco também, ele apresenta o rosto da igreja, ou melhor, ele diz que a igreja dos tempos atuais deve ter 3 fisionomias, 3 rostos, deve se apresentar ao mundo com 3 aspectos. O primeiro aspecto da igreja que o Papa Francisco nos apresenta é que a igreja, ela deve ser uma igreja pastora. Uma igreja pastora. E o que é ser uma igreja pastora? Uma igreja pastora é uma igreja que cuida do seu rebanho, é uma igreja que protege o rebanho, é uma igreja que zela do rebanho, alimenta o rebanho, defende o rebanho. E olhando para a pastoral da sobriedade, nós vamos assim enxergar a pastoral da sobriedade, os nossos grupos de pastorais, que nos reunimos semanalmente em nossos salões, como uma pastoral verdadeiramente com estas características. Uma pastoral que protege, que ampara, que alimenta aqueles que vêm destruídos pelos vícios, escravos de vários tipos de opressões, não só das drogas ilícitas ou lícitas, mas outros tipos de vícios, de opressões que nos procuram e que assim encontram em nós um amparo, um aconchego, um ombro amigo para chorar suas dores, lamentarem, derramarem suas lágrimas em nossos ombros, e vão caminhando conosco, sendo alimentados, amparados, aconchegados,
apanhados no colo. E assim, durante os 12 passos consecutivos, vão sendo protegidos, libertados e curados. Este é o papel de uma igreja pastora. E a pastoral da sobriedade traz consigo esta característica. Mas não basta a nossa pastoral ser verdadeiramente uma igreja, estar inserida nesta característica de uma igreja pastora. O Papa Francisco também alerta que a igreja, além de ser pastora, ela precisa ser uma igreja pescadora de homens, porque o próprio Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, alerta aos seus discípulos, e nós somos os discípulos de Cristo dos tempos atuais, dos tempos de agora. Ide para águas mais profundas e lançai as vossas redes. E como pastoral, precisamos arregaçar as mangas, e muitas vezes cansados, muitas vezes desanimados, muitas vezes com pouca gente. Precisamos atender o apelo do Senhor. Precisamos ser ousados no bom sentido. Precisamos ter a coragem, mesmo fatigados, de ir a águas mais profundas para lançar as redes. Eu tiro pelo nosso regional tão grandioso, lembro da Guia e do Cícero. Cícero e a Guia é um casal paraibano de João Pessoa. Podem bater palmas, sim. Pensem num casal valente, no bom sentido. O Cícero e a Guia, nós trabalhamos em uma pastoral que, infelizmente, nossos recursos financeiros são ínfimos. E eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando, porque a maioria de vocês trabalham por ousadia, por valentia, por amor ao reino de Deus, porque vocês conseguem ver Jesus crucificado, abandonado no outro. Porque se vocês não tivessem olhos no coração para enxergar Jesus crucificado, abandonado no outro, vocês não trabalhariam, porque falta tudo. Tudo é escasso e muito escasso. E se continuam teimosos trabalhando, é porque vocês continuam ouvindo a voz do Mestre, mesmo fatigados, cansados, faltando recursos financeiros, mas o Mestre diz: voltem para águas mais profundas e lançai as vossas redes. Assim é o Cícero e a Guia, um casal, coordenador da pastoral da sobriedade nesses 4 estados que eu falei para vocês: Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que emprestam suas vidas, que emprestam seu carro, que emprestam seu salário, que emprestam suas energias para viajarem 700, 800 quilômetros para implantarem aqui, lá e acolá a pastoral da sobriedade por amor ao reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu falei quando eu iniciei a minha colocação a respeito da palavra que tem poder quando ela diz que aonde abunda a desgraça, superabunda a graça de Deus?
Vamos aplaudir isso com alegria. Vamos aplaudir fortes. Deus se serve. É a igreja viva, é a igreja dinâmica, é o Espírito Santo agindo. É o Espírito Santo tirando do nada e fazendo acontecer o tudo. É o Espírito Santo tirando do nada e fazendo acontecer o tudo. Recriando todas as coisas. Pois bem, mas a terceira fisionomia da igreja, que o Papa Francisco nos chama a atenção, a primeira, ela é pastora, é uma igreja que alimenta, é a igreja da pastoral da sobriedade, onde aqueles que Deus nos confia se encontram conosco dentro de 4 paredes, semanalmente, que vêm se alimentar com a espiritualidade nossa, com os 12 passos. Depois, é a igreja missionária, pescadora, igreja de pescadores, que vai se espalhando, que vai estendendo seus tentáculos aqui, lá e acolá, nos cantos mais longínquos possíveis, cumprindo a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as gentes. Mas há uma terceira fisionomia, que o Papa Francisco, ele tem exaustivamente procurando imprimir na igreja cada vez mais. A terceira fisionomia que o Papa Francisco tem incutido nos corações dos fiéis cristãos, e que a pastoral da sobriedade não pode ficar isenta, não pode ficar de braços cruzados em relação a essa terceira fisionomia, porque é o retrato da pastoral da sobriedade, é uma igreja boa samaritana. Uma igreja boa samaritana. Então a igreja, ela é pastora, a igreja é pescadora e a igreja é boa samaritana. E falar em igreja boa samaritana, entra aí o clássico de Lucas. E eu peço a você que está com a Sagrada Escritura, abrir em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículos 25 e seguintes. Lucas 10, 25 e seguintes. O bom samaritano. É uma parábola. São 2 clássicos, diga-se de passagem, sobre a misericórdia divina. São 2 clássicos sobre a misericórdia divina, e diga-se de passagem, narrados somente pelo evangelista Lucas. O primeiro, o do bom samaritano, e o segundo, do filho pródigo. Mas nos interessa, para a pastoral da sobriedade, neste contexto nosso, neste acampamento, a parábola do bom samaritano. Vamos fazer uma leitura corrida. Diz o seguinte: levantou-se um doutor da lei e, para pôr Jesus à prova, perguntou: mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. Jesus citou, o rapaz citou Deuteronômio 6:5. É sinal de que era um rapaz entendido na Escritura, era um doutor na lei. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Levítico 19:18. Pronto. Duas citações do Antigo Testamento. O rapaz era craque, era sábio na lei. Tinha lei na ponta da língua. Falou-lhe Jesus: bem, você sabe a lei, você tem a lei na ponta da língua. Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Bem, interessante, irmãos. O rapaz tinha a lei na ponta da língua. Mas está aí o segredo da situação. O rapaz tinha a lei na ponta da língua, mas não tinha a lei na ponta da vida. Uma coisa é ter a lei na ponta da língua. Quantos se dizem cristãos tendo a lei, a Sagrada Escritura na ponta da língua? E a Sagrada Escritura não é para se ter na ponta da língua. A Sagrada Escritura é para se ter na ponta da vida. Na ponta da vida. E se você, meu caro, se você, minha querida, quer ser da pastoral da sobriedade, você tem que ter. Não é opção não, viu? Não é opção não. Quer queira, quer não queira, se você quer fazer parte deste time que se chama Pastoral da Sobriedade, você tem que colocar todos os medos de lado, todos os preconceitos de lado, todos os nojos de lado, toda a falta de tempo de lado e colocar também a lei, a palavra, o evangelho na ponta da sua vida. Senão você não pode fazer parte desse time. Você não poderá fazer parte desse time. O rapaz tinha a lei na ponta da língua. Citou para Jesus, crente, como a gente diz, que estava se abafando. Crente que ia impressionar Jesus. Crente. E Jesus diz: ótimo, você é doutor, você conhece a lei, de frente para trás, de trás para frente. Você acabou de me citar livro, capítulo e versículo. Se você sabe livro, se você sabe capítulo, se você sabe versículo, agora viva, coloque em prática. Como ele não vivia, como ele não colocava em prática, ele só sabia de cor, ele agora quis se justificar. Ele quis dar uma desculpa. E qual foi a desculpa mais fajuta, mais boba, que ele procurou dar a Jesus? Eu não sei quem é o meu próximo. Até agora eu não coloquei em prática, porque eu não sei quem é meu próximo. Quem é o meu próximo? Aí Jesus aproveitou e contou uma história para ele. Aí vem o clássico, que é a fisionomia da pastoral da sobriedade. É o retrato, é a xerox. Eu não diria que, nem que é a xerox, eu diria que é a, como é o nome daquele exame que passa aqui, a ultrassom. Não é a ultrassom? É a ultrassom.
A parábola do bom samaritano é a ultrassom da pastoral da sobriedade. Aquilo que vê tudo por dentro. Vamos acompanhar então, por favor. Continuemos. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado, com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu, passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou sobre a sua própria montaria e levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Bem, interessante. Aparecem aí 3 personagens. Primeira personagem, um sacerdote. E você sabe que Deus deu a lei a Moisés, e esta lei, a lei mosaica, é composta de 10 mandamentos. No desenrolar da história da salvação, o povo de Deus achou pouco estas leis e foram criando leis e leis e leis, e estas leis foram transformadas em 600 e tantas leis. Tinha lei até para se lavar copos e pratos. Tem certos evangelhos que Jesus critica fariseus, porque Jesus come sem lavar as mãos. Aquele sacerdote, muita gente pensa, que passou às pressas e não deu socorro, porque estava atrasado para o culto. Não. Ele não se comprometeu com um homem acidentado, não foi porque ele estava atrasado para o culto. Ele não se comprometeu com um homem acidentado, porque se ele tocasse no homem acidentado, ele, segundo a concepção da sua lei, estaria atraindo para ele a impureza daquele homem acidentado. E atraindo a impureza daquele homem acidentado, ele estaria privado de oferecer o culto àquele dia. Por isso, entre o culto e o acidentado, ele daria preferência ao culto. O levita, um tipo de sacristão, com certeza às pressas,
Não só por esse motivo, mas levaria um grande carão do sacerdote, porque era para estar antes preparando os vasos sagrados e as alfaias, e estava bastante atrasado, porque função de sacristão é chegar antes de sacerdote na igreja. Isso aí é uma interpretação minha, é uma leitura minha. E o samaritano, veja a perspicácia de Jesus, arqui-inimigo do povo judeu. E Jesus escolhe logo um samaritano para ter um coração extremamente generoso. E vejamos, ele vê de longe o acidentado. Primeiro lugar, quem tem um coração generoso, e Deus tem um coração generoso. Quem tem um coração misericordioso, e Deus tem um coração misericordioso. Primeira característica de quem tem um coração misericordioso, e só pode participar de uma pastoral da sobriedade quem tem um coração misericordioso. Ser humano nenhum tem um coração igual ao coração de Deus, porque o coração de Deus é infinitamente misericordioso. Mas o coração do ser humano pode se aproximar do coração misericordioso de Deus. Primeira característica para participar de uma pastoral da sobriedade. Qualquer pastoral, mas eu estou falando para um público que participa da pastoral da sobriedade. Então eu estou me dirigindo a quem participa da pastoral da sobriedade. Ter um coração misericordioso. E a primeira característica de quem tem um coração misericordioso é não ter preconceito. Não ter preconceito. O Papa Francisco, dizendo a uma determinada pessoa, esses dias, que é candidato à presidência de um determinado país, disse para ele, com sua voz profética: um verdadeiro e autêntico cristão não levanta muros. Pelo contrário, constrói pontes. Então, cristão não pode ter preconceito. Um cristão ver no outro Jesus abandonado na cruz. Jesus aflito na cruz. Quando eu era criança, são muitas campanhas da fraternidade. Todos os anos tem campanha da fraternidade. Cada campanha da fraternidade lança hinos diferentes. Tem uns que a gente esquece, tem outros que marcam para sempre. E eu era criança e teve um hino que marcou para sempre, até hoje se canta na igreja. E marcou no meu coração de criança, até hoje. Quando canta este hino, eu lembro do meu tempo de criança. E marcou no Brasil inteiro esse hino. E eu tenho certeza que se eu puxar aqui, eu só lembro a estrofe e o comecinho da estrofe. Se eu começar aqui, a assembleia toda canta comigo. Eu tenho certeza disso, porque marcou. E sabe por que marcou? Porque esse hino, ele traz uma palavra que é uma palavra viva. Ele diz o seguinte, e tem tudo a ver com a pastoral da sobriedade. Eu vim para
E lá para tantas, o hino diz, sabe o quê? Eu não lembro mais de nada. Eu só lembro que marcou meu coração de criança. Lá para tantas diz assim: onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Tem tudo a ver com a pastoral da sobriedade. Então, um coração misericordioso. E o bom samaritano, ele teve um coração misericordioso, porque ele não queria saber se o acidentado na beira do caminho, ele era judeu ou samaritano, se ele era amigo ou arqui-inimigo do seu povo. Ele pulou da montaria. Depois, ele não queria saber se seria contaminado ou não com sangue do moribundo à beira do caminho. Jesus é detalhista, por isso que eu chamo esse texto de um clássico de Lucas. Jesus é detalhista, porque Jesus diz que ele vai e se agacha diante do camarada e lhe presta os primeiros socorros. Deita sobre as feridas do camarada azeite e vinho. É a igreja. É a igreja que deita sobre o miserável o batismo, o óleo batismal, a unção crismal, a unção catecumenal e o vinho da Eucaristia, curando, libertando. Primeiro a gente traz o desgraçado, o miserável para o grupo, oferece os 12 passos, uma verdadeira obra de evangelização, um querigma. E querigma é o primeiro anúncio de salvação em Jesus Cristo, é o que o Papa está pedindo, uma igreja toda querigmática. E depois que o camarada, todo sujo, todo lodento, todo enfermo, todo contaminado, tem seu encontro pessoal com Jesus, passa a amar Jesus, a se vislumbrar com Jesus, arreia os 4 pneus e o de socorro por Jesus. Aí a gente oferece os sacramentos da salvação em Jesus Cristo. Coisa linda, pastoral da gente. Que coisa linda, meu Deus. Aí, não bastou, pegou o cara nos braços. Pegar uma criança no braço é fácil, mas pegar um adulto desmaiado no braço e ainda sozinho, um adulto pesa, porque Jesus disse no Evangelho que botou na montaria. Para botar na montaria tem que pegar nos braços. Além de pegar um adulto no braço sozinho, levantar até a altura do lombo do animal. No Evangelho não diz, mas a gente é inteligente, para mergulhar na palavra, se aprofundar na palavra, levantar um adulto na altura do lombo de um animal, e o animal é alto, tudo por amor a um desconhecido, tudo por amor a um desconhecido. E depois Jesus diz, depois de todo esse sacrifício, ainda puxar o animal à próxima hospedaria. Jesus não disse quantos quilômetros de distância, apenas disse que puxou à próxima hospedaria. Então ele foi a pé, porque o acidentado estava deitado no lombo do animal. Muito sacrifício, muito desgaste físico, muito desgaste de energia por amor a um desconhecido. Quando chega na hospedaria, ele paga adiantado. Aí eu vejo que aí é o mais difícil do sacrifício, meter a mão no bolso. Não é fácil. Derramar azeite e vinho foi fácil. Pegar no colo, mais ou menos fácil.
botar o camarada no lombo do animal, mais ou menos difícil. Puxar, indo a pé, o animal até a próxima hospedaria, difícil. Mas meter a mão no bolso, paciência, né? É querer demais. E principalmente quem está em viagem. Mas ele meteu a mão no bolso. Porque quem ama, ama como Jesus. E Jesus nos amou até o fim. A Sagrada Escritura diz que o Filho de Deus, quando amou o miserável, amou o miserável até o fim. E quem se presta a amar, ama até o fim. E interessante, ao pagar adiantado, ainda recomendou ao hospedeiro: gasta o que precisar você gastar para salvar a vida dele. Eu vou continuar viajando. Quando eu retornar, aquilo que você gastou a mais, eu lhe restituirei. Assinou um cheque em branco. Assinou um cheque em branco. Interessante. Esse miserável, acidentado sou eu. É você. É cada um de nós. Ele nos amou até o fim. A hospedaria é a igreja. Estamos hospedados nela. E ele viajou. Mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai voltar para que nós, sadios, recuperados pelo batismo e pela Eucaristia, possamos ser levados com eles para a casa do Pai, a eternidade, o lugar que Ele foi à nossa frente, preparar a nossa chegada. Por isso, irmãos, que conscientes disso, nós, como pastoral da sobriedade, sadios, somos chamados, convidados a arregaçarmos as mangas e não mais paralisados. Sairmos nas beiras das estradas, como igreja pescadora e boa samaritano, fazendo a mesma coisa que Ele fez conosco. Porque quantos que aqui estão sentados, ó? Quantos que aqui estão sentados? Um dia, se estão aqui, é porque estavam acidentados à beira do caminho e hoje foram curados por Ele. É o levanta-te e anda. Tem quantos minutos mais ainda? Ainda tenho mais quanto? 20. Mas aí, eu tenho 20 minutos, e eu queria que ainda em Lucas, você pegasse o texto de Lucas 5, nesses 20 minutos. Que é um outro retrato pastoral da sobriedade. Lucas 5. (17) e seguintes. Cura de um paralítico. E Lucas 5, 17 e seguintes, diz o seguinte: um dia estava Jesus ensinando, ao seu derredor estavam sentados fariseus, doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor fazia realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo no leito um homem paralítico,
procuravam introduzi-lo na casa, pô-lo diante dele, mas não achando por onde o introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com leito ao meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, disse Jesus: meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Interessante que este milagre é o único milagre no Evangelho, de todos os Evangelhos, que aconteceu não pela fé da pessoa que foi miraculada. Foi o único milagre que aconteceu em todos os Evangelhos que narram milagres. Não pela fé da pessoa miraculada, mas porque Jesus ficou perplexo, admirado pelo esforço, pela ousadia, pela coragem daqueles 4 homens que tiveram a ideia de destelhar uma casa para baixar um paralítico, para que este paralítico chegasse até ele, já que não podia o paralítico aproximar de Jesus por vias normais. Muita ousadia, muita coragem. Você subir numa casa com um homem paralítico, destelhar e descer. Jesus ficou até rindo, pasmo, perplexo com tal situação. Uma situação surreal. E Jesus, então, diz o Evangelho, que, vendo a fé que os 4 tinham, disse ao rapaz: amigo, teus pecados estão perdoados. Nesses 4 homens ousados, eu vejo tantas mães, tantos pais, tantas esposas, tantos esposos, enfim, tantos codependentes e tantos agentes de grupos de pastorais da sobriedade agindo desta forma. E eu gostaria de uma calorosa salva de palmas para esse povo todo. Bem forte. Interessante que os nossos paralíticos muitas vezes não querem descer do telhado, não. Esperneia para não descer. Esperneia. Xinga, faz malcriação, diz que não quer ir. Mas os codependentes, os agentes não desistem. E isso traz uma alegria profunda ao coração de Jesus. E Jesus opera o milagre da cura, do encontro pessoal com Ele, não por causa do dependente, mas por causa da perseverança dos codependentes e dos agentes de pastoral. Vamos aplaudir isso com alegria. Vamos aplaudir isso forte. Então, se vocês já são, continuem sendo. A igreja precisa de pessoas, a nossa pastoral precisa de pessoas como esses 4 rapazes, valentes, ousados no bom sentido, cheios de coragem, cheios de ideias como esta. Agora, interessante ainda esse evangelho, porque até então o rapaz, o paralítico era passivo. Até então o paralítico era passivo no evangelho. No final ele se tornou ativo. Vamos acompanhar. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos: quem é esse homem que profere blasfêmias?
Quem pode perdoar pecados, senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: perdoados te são os pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmos e glorificavam a Deus, e tomados de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Tem uma coisa que me intriga no final desse evangelho. Por que Jesus mandou que o paralítico se levantasse e tomasse o leito e fosse embora para casa com a maca debaixo do braço? Ele não já estava são? Não já estava curado? Por que não deixou a maca lá? Por que não deixou o leito? Não abandonou ela? Bem, uma leitura minha. Fui orar em cima dessa palavra. Um homem curado não precisa mais da maca. Um homem curado não precisa mais do leito. Quem disse que não precisa? Precisa sim. Ele precisa do leito. Ele precisa da maca. Ele não deve jogar fora a sua maca, porque agora a maca que lhe serviu há tantos anos, quando ele era paralítico, agora vai lhe servir para que ele carregue tantos outros paralíticos até Jesus. E essa é a história de muita gente que está aqui, que já não precisa mais da maca, porque antes vivia deitado na maca, paralisado, não das pernas, mas da mente. E a pior paralisia não é das pernas. Você vê aí, acabamos de ter a Paralimpíadas. E como é sensacional a gente assistir a Paralimpíadas. Eu me emociono muito mais com as Paralimpíadas do que com as próprias Olimpíadas, porque na Paralimpíadas a gente vê a superação do ser humano, aonde o ser humano pode chegar com suas limitações. Mas a pior prisão do mundo é a prisão da mente. A pior paralisia do mundo é a paralisia da mente. Um braço engessado, uma perna engessada, você fica 30 dias com ela imóvel, depois você tira o gesso, faz um pouco de fisioterapia, ela volta a andar, se locomover. Mas uma mente engessada é uma mente que não pensa mais, que não escolhe mais, que não sente mais, que não tem mais poder de optar. É terrível, é a pior prisão do mundo, é a pior paralisia do mundo. E de repente, Jesus, meu irmão, minha irmã, te curou dessa paralisia. E você se levantou. Você é um homem livre, você é uma mulher livre. E agora você usa a sua maca para transportar outros e outras, para trazê-los até Jesus, pela pastoral da sobriedade, por gratidão. Como é bom ser grato ao Senhor. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, para curar a sogra de Pedro, e curou de fato, quando ela ficou curada, a primeira coisa que ela fez, diz o Evangelho, quando levantou da cama, foi se colocar a serviço dele e dos discípulos.
Então, quem é curado e libertado em nome de Jesus, a resposta imediata, por amor, é servir. Quem muito sentiu a misericórdia de Deus, a resposta imediata é ser misericordioso, como o Pai é misericordioso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!